muito grande servir a Deus juntamente com vocês. Nós vamos continuar trabalhando nos nossos passos com Jesus e avaliando aquilo que o Evangelho traz para nós, né, que está dito para nós. Hoje eu estava meditando e é interessante porque Jesus não escreveu nada, né? Nenhuma palavrinha ele não deixou escrito para a gente. Quando ele escreveu, escreveu na areia. Vocês não acham interessante isso? Quando ele escreveu na areia. E não estaria o mestre provocando nos seus ouvintes o desejo, né? Olha, se você quer saber mais, escreva você. Né? Nós somos de uma geração que estamos acostumados a receber tudo prontinho, né? Tem irmão que... Irmão Adilson, manda um panfletinho daquele para mim. Tem dia que eu termino de falar e tem pessoas que vêm... Me dá o teu esboço. É claro que não tem nada de anormal nisso, mas cada um de nós deve aprender a anotar o que ouve, né? As perguntas, porque se você não anotar as perguntas, depois você esquece. E tem aquela questão de você querer perguntar e aí na hora não vem. Então anote as suas perguntas, né? É claro que sempre, quando nós estamos evoluindo, quando estamos crescendo, ficam coisas, às vezes, misturadas. Em alguns momentos nós somos adolescentes na fé. E você sabe como é o adolescente, né? O adolescente ainda é criança, mas se acha adulto. Não é assim? Ele quer namorar, ele quer projetar, planejar, ter domínio de si mesmo, mas no primeiro choque, onde é que ele vai? Colinho da mãe. Braços do papai. Não é assim o adolescente? Nós também, espiritualmente, temos esta adolescência. E por causa disso, nós precisamos anotar coisas, né? Quem tem uma memória boa, não precisa. Mas a maioria precisa. Anote. E sempre, você então, como eu estava dizendo, quando vai evoluir, sempre que cresce, sempre que evolui, você vai ver uma mistura das coisas que ficaram ali atrás e das coisas que você está recebendo agora. Por exemplo, um dia eu acreditei em Papai Noel. Vocês acreditam nisso? Eu já acreditei em Papai Noel. Tu também, Eva? Eu também já acreditei que coelhinho trazia ovinho de chocolate. O coelhinho da Páscoa, eu já acreditei. E eu não só acreditei, como teve mesmo um tempo que eu ficava esperando chegar a Páscoa. E é incrível, a mãe, com amor, né? Preparava a cestinha, eu via ela preparando aquilo. Não, nós vamos preparar a cestinha, porque o coelhinho vai chegar. Claro que a minha mãe estava fazendo aquilo dentro de toda uma cultura que ela aprendeu, e era um ato, um gesto de amor, né? Era uma forma de ela nos presentear, só que estava envolvido o miticismo. Estava ali. Chegou um dia que eu, de um dia para o outro, assim, não lembro, mas de um dia para o outro eu não acreditava mais em coelhinho. Eu descobri a verdade. Eu descobri que o coelhinho e o Papai Noel era o meu pai. Era a minha mãe.
E as coisas mudaram dali para frente. Entendeu? Os estudos que nós estamos fazendo aqui, e esse mergulho na palavra, e também através do discipulado, ele visa desmistificar, eu já falei aqui, vou repetir, ele visa desteologizar e visa também nos desmaterializar. Nós ter uma visão para além, acima da matéria. O ser humano atual, ele é muito materialista. E Jesus veio nos ensinar a viver a imatéria. Jesus veio nos mostrar que tem coisa muito superior à matéria. Aliás, é do plano metafísico, do invisível, do impalpável, que nós temos o mundo matéria. É primeiro a luz, é primeiro a palavra, para depois ter a matéria, para depois vir a matéria. De sorte que Paulo escreve, ele diz assim, tudo que está visível e tudo que é palpável, que eu posso tocar, veio do invisível, veio do impalpável. É algo magnífico. Só que quando Adão, a humanidade lá no seu princípio, abandona a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus, deixa de ouvir o Criador e resolve, através da vida, Eva, seguir por sua própria vontade, dando lugar ao egocentrismo. E o homem passa a viver, então, segundo a sua vontade, não mais segundo a vontade do Criador. E como ainda precisava adquirir conhecimento do bem e do mal, acabou que a sua vontade o conduziu para impulsos. E assim veio o homem. De impulso a impulso, ele aniquila a sua humanidade, dando lugar, não à evolução, mas à involução, tornando-se, em muitos casos, pior do que os animais irracionais. Fazendo coisas e atrocidades e maldades que animais não fazem. Entendeu? Até que Deus, que é amor, num exercício de misericórdia, enviou seu Filho. Preparou um corpo. Essa é a palavra. Deus preparou um corpo ao qual ele manda dar o nome. É Deus quem manda dar o nome, ao nome de Jesus. Eu já expliquei aqui na sua forma original hebraica. Yeshua ou Yahshua, como você queira pronunciar. Que leva o nome de Yah, o nome de Deus, lá no Antigo Testamento. Mashua, salvação. Então, o Senhor é salvação, Deus é salvação. Adonai é salvação. Ele prepara um corpo e dá esse nome, para que se cumprisse a profecia de que Emanuel, ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. E Deus então habita corporalmente entre os homens. Ele se faz presente entre os homens, com uma finalidade única, nos salvar. Mas nos salvar do quê? Nos salvar de nós mesmos. Nos salvar de nossos impulsos, de nosso desequilíbrio, de nossas
irracionalidades. E ele não faz outra coisa senão ensinar a viver. Ele veio aqui ensinar a viver, não veio fazer outra coisa. Não veio dar carro, não veio dar casa, não veio ajudar na empresa de ninguém, não veio ajudar nas contas. Não, esquece, isso é tudo bobajada. Entende? Quem gosta muito disso são líderes avarentos, desviados pelo caminho de Balaão, que recebem para poder entregar a sua vidência, a sua mensagem, entendeu? Mas, na verdade, o Yeshua, ou o Jesus, como nós conhecemos, entendeu? Ele veio aqui e disse que é para a gente servir palavra de Deus de graça. Se olha, o que eu fiz por vocês foi tudo gratuitamente. E vocês de graça receberam, de graça distribuem. Deem de graça. Olha que coisa extraordinária. E o que não é feito assim está fora da vontade dele. Pode ter aparência de culto, pode ter nome de religião, pode ter sacrifícios, pode ter toda um teatro que aparenta ser algo de Deus, mas não é. Não é. Porque o que é de Deus é exatamente como Jesus mandou fazer. As coisas de Deus são feitas como Jesus fez. Logo depois os apóstolos imitam Jesus. E eles dizem, entre eles Paulo diz aos seus discípulos: o que de mim tu ouviste entre muitas testemunhas, confia a outros que sejam maduros, idôneos, para também ensinar outros. Que não basta receber o Evangelho. Eu preciso receber o Evangelho e distribuir o Evangelho. O Evangelho, ele é algo dentro da matemática divina, que aniquila a matemática dos homens. Porque a matemática divina, ela é totalmente diferente da matemática dos homens. Na matemática divina, é repartindo que se tem mais. É dando que se recebe. Na matemática de Deus, as coisas todas ao contrário. Entendeu? Na matemática de Deus, se você guarda para você, se acaba. Mas se você distribui, como está escrito, o sábio disse: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu o acharás. Depois tu encontra. E vais poder repartir com 2, com 6, 7, até com 8. Olha que coisa extraordinária. Então o grande mistério, o grande segredo é que a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Ele disse: ó, dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Que coisa maravilhosa. Então é tudo diferente na matemática de Deus. E ao estudarmos o Evangelho, nós vamos nos deparar com essas orientações de Jesus. Como agir para ter vida e vida com abundância. Amém? Então anote, pergunte. Se ficou alguma dúvida, pergunte de novo. Tá? Só tem um detalhe, irmãos. Pergunta não é discussão. Pergunta é pergunta. Se você já sabe, e se você acha que sabe, e pensa mesmo que sabe, nem pergunte. Porque para que eu vou perguntar o que eu já sei? E se eu já tenho domínio do assunto, para que eu vou perguntar? Só para perturbar a vida do outro? Às vezes estão em um grupo de discipulado e tem quem quer fazer pergunta para botar o líder em apuro. Entende? Não faça isso. Não faça isso. Se você sabe, não pergunte.
Se você acha que o seu líder, seu discipulador, ele sabe menos do que você, guarde com você o que você sabe. Quando você vê que ele, discipulando, ensinou equivocadamente, depois você o abraça e diz: será que não dá para pensar melhor naquilo ali assim? Tu já parou para pensar que talvez possa ser assim? Mas no grupo, respeite o seu discipulador, respeite o seu líder. Você está me entendendo, né? Comigo você pode fazer como quiser, mas com os que me ajudam, respeite eles. Você não precisa respeitar. Olha que liberdade que eu estou te dando. Entendeu? Pode. Mas aqueles que estão trabalhando entre vocês, respeitem eles. Respeite. Deus vai te abençoar por isso. Amém? De algumas lições que nós temos aí para trás, às vezes vocês vão ler, vai ter lá ainda alguma coisa que parece a moda antiga. Até porque nós não temos tempo de refazer toda a nossa literatura. E eu me utilizo muitas vezes para não ter grandes gastos de hora digitando, me utilizo de material já pronto. E às vezes passa lá. Então, por exemplo, às vezes você vai encontrar literatura nossa que tem lá Satanás com letra maiúscula. Entendeu? Aí tem que entender, você está aprendendo, já tem que botar na cabeça de você assim, não, isso aqui não está errado, é para estar com letra minúscula. Não é um nome próprio, é um substantivo. Às vezes você vai encontrar lá diabo, porque a gente copiou de outra literatura para ganhar tempo, e daí está lá, diabo na literatura, lá, letra maiúscula, dando a indicação que é um personagem. Entendeu? Na maioria das Bíblias que vocês têm, vai estar anjo, onde deveria estar a palavra mensageiro. E sempre anjo vai aparecer com letra maiúscula, dando a ideia de que vocês estão naquele, nem sempre é assim, mas em todo o episódio de anjo, você está com um personagem que saiu do céu e manifestou-se aqui na terra para você. E não é. Mesmo na lição de hoje tem esse caso. Entendeu? Então você precisa sempre transfira, faça a transferência. Já que nós estamos desmistificando, vamos lá. Sempre que lê anjo é o quê? É isso aí, mensageiro. Sempre que lê Satã ou Satanás, o que é Satanás? Sinônimo do quê? Opositor, adversário. E não é não tem que necessariamente ser um sujeito que caiu lá. Não é. Qualquer opositor, qualquer adversário. O texto vai nos dizer o que é. Entendeu? Que a palavra vai estar dentro de um contexto. Quando você olhar o contexto, você já vai ter noção. Entendeu? Por exemplo, era o anjo caído que Jesus estava expulsando quando ele olhou para o Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Vocês têm certeza? Ele não estava possuído? Claro que não. Porque o Pedro tornou-se um adversário de Jesus naquele momento. A missão de Jesus era ir para a cruz. E o Pedro olhou para Jesus e disse assim: não morre não, Senhor. Não faz isso contigo. Ele contrariou o propósito. E aí Jesus olha para eles: para trás de mim, Satanás, que não cogitas, não pensas, não refletes nas coisas de Deus, mas só nas dos homens. Ou seja, tu está pensando em me perder, tu quer eu só para ti, tu está esquecendo do que eu vou fazer pela humanidade inteira. Não. Entende? Então, neste caso, o Pedro é o próprio. Ele é o inimigo. O inimigo, ele está contrariando uma vontade de Deus. Você está entendendo? E assim tantos outros. Tantos outros. Em vários momentos a Bíblia vai apresentar isso. Só que mistificadamente,
Nós falamos Satanás, já pensamos naquele, já disseram que ele era querubim, disseram que era, já botaram de tudo para lá, entendeu? Nada disso, tá? Diabo, né? Do grego diabolos, entende? De novo, nós vamos ter a mesma questão, só que ao invés do hebraico, nós vamos ter na língua grega a transferência, transliteração de Satã para diabo, que vai fazer a mesma coisa. É opositor, é resistente, ou todo tipo de resistência, de divisão, de dissensão, entende? De confusão. Isso é diabo. Todas as vezes que dentro de nós, entende, um pensamento contraria a vontade de Deus, nós temos um diabo se manifestando. Entendeu? Tem uma resistência contra a vontade de Deus. Toda vez que estamos intencionados a fazer um bem e um pensamento mau surge resistindo à intenção do bem, aí tem um diabo. Você entendeu? Então nós temos lá bem e mal. Bem, Deus. Mal, diabo. Entendeu? Bem, luz. Você pode estudar na palavra que vai ser isso. Bem é luz. Mal é treva. Está aí. Entendeu? Por que o Paulo diz, olha, não andeis nas obras infrutuosas das trevas. Entendeu? Porque as obras infrutuosas das trevas são obras que resistem à vontade de Deus para nós. Agora eu quero que você entenda que nós podemos ser Cristo ou nós podemos ser Satã. Você entendeu? Todas as vezes que em mim há a disposição, a gana, a vontade, a intenção, a motivação para eu andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, fazer as coisas do jeito que Jesus fez, todas as vezes que isso estiver em mim, eu estou andando na luz, eu estou andando em Deus, eu estou andando no amor, eu estou andando na santidade, eu estou fazendo a vontade de Deus e eu me torno Cristo, ungido. Cristo é ungido. Eu me torno ungido. Porque é essa a vontade de Deus. A vossa santificação, vossa integração, a vida santa, a vida integral, a vida no todo, o viver para o todo. Essa é a vontade do Senhor. E todas as vezes que essa intenção não está em mim, e eu me deixo levar pelas coisas das trevas, me torno egoísta, radical, me torno materialista, me torno impulsivo, irado. Todas as vezes que eu dou vazão a este lado, eu me tornei treva, Satã, diabo. Quer ver? Judas andou com Jesus há algum tempo, não foi? Você não houve nenhum problema com o Judas, muito tempo andando com Jesus. Alguns historiadores até dizem que era o discípulo mais bem disciplinado que o Cristo tinha, o Judas. Não via-se ele fazer nada de errado, ele estava muito bem, entendeu? Só que chega o momento que o Judas começa a se descuidar. E ele então passa a dar vazão ao seu Satã. Seus pensamentos começam a distorcer, a serpente, seus neurônios começam a ter cargas de
negatividade e serpenteia em seus pensamentos outras ideias. Jesus me ama e eu posso usar os poderes dele para ganhar dinheiro. E o primeiro passo, ele começa a tirar um dinheirinho da sacolinha de Jesus. Ele era o tesoureiro, começou a tirar um dinheirinho da sacolinha de Jesus. Todo pastor que mexe nos recursos da congregação, ele é Judas. Primeiro passo. Aí Jesus não se importa, porque Jesus não é materialista. Jesus é desapegado de tudo. E ele ensina a gente a se desapegar também. Jesus vê muito mais longe do que qualquer dinheirinho que alguém possa levar dele. Deixa o Judas. Processo. O Judas vai se enterrando, vai se deixando levar por outras ideias, até que vende Jesus. E o que Jesus diz para os 12? Para os 12. Eu não escolhi vocês, os 12. Eles disseram, sim, Senhor. Aí ele disse assim, mas um de vós é um diabo. Ele não disse que um de vós está possuído. Ele disse, um de vós é o próprio. E aí depois aparece Judas. Aí diz assim, tendo Satanás, aí as pessoas pensam que entrou um bicho nele. E tendo Satanás enchido o coração do Judas. Mas como? Então entrou? Não. Tendo Satanás, tendo os maus pensamentos. Os pensamentos de resistência à doutrina. De resistência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Tendo lá dentro do Judas todas as suas intenções ser resistente ao que Deus queria. O coração dele ficou cheio do quê? De Satã, de resistência, de treva, de má conduta, de más obras, que vão se manifestar nos seus feitos. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. E o corpo manifesta o transbordamento dos sentimentos. Você está me entendendo? Por que a Escritura diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. A vida começa aqui. Coração aqui, tá? Coração, o centro, aonde você planeja tudo, aonde você desenha tudo, aonde você trabalha os seus desejos, as suas intenções, os seus impulsos. É ali. Aí eles guardam aí, porque se tiver tudo em ordem, aí não tem coisa ruim para fora. Se aí for tudo bom, quando você for falar, a língua não tropeçará, ela dirá coisas boas. Se aí estiver tudo bem, sua mão jamais vai disparar para acertar alguém. Cuida do teu coração e a tua vida será maravilhosa. Não é legal? Irmão Adilson, mas então neste caso, as coisas erradas da minha vida, a culpa é minha mesmo? Sim, não tem outro culpado. Mas irmão, eu disse, está escrito que ele julgará cada um individualmente, segundo as suas obras, os seus feitos, as suas realizações. Você está entendendo? Se outro fosse culpado das minhas obras, eu não poderia ser julgado.
eu seria inimputável. Não tem outro. Tem eu e Deus. E a vida. Então tem Deus, tem Adão, humanidade, e Eva, vida. E ponto final. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que faz uma torcida para ter um outro ser estranho. Entende que toda vez que eu erro, eu posso culpar ele. Você entendeu? Porque daí parece que a vida era mais fácil, eu tenho um culpado. E eu faço todas as besteiras e é o culpado. Mas não tem. É eu mesmo. É você. Somos nós. Amém? Guarde isso. Eu estou dando uma pincelada aqui, porque alguns discipuladores falaram comigo de alguma dificuldade que alguns irmãos têm tido. E a dificuldade do próprio discipulador explicar certas coisas. Então eu estou avisando, anotem, sempre anotem as suas perguntas e mandem. Tirem as suas dúvidas, tá bom? O passo de hoje é o passo de número 11. Já levei um tempão aqui, tirando de cima da lição. O passo de hoje é o passo de número 11, que trata de João Batista apresentando Cristo. João Batista apresentando Cristo. O texto encontra-se em João capítulo 1, versículos 6 a 18. Eu não vou ler, só estou passando para você, tá? Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6. Marcos capítulo de número 1, versículos de 2 a 6. Lucas capítulo de número 3, versículos de 1 a 6. Então nós temos o episódio de hoje relatado pelos 4 evangelistas. Como nós estamos trabalhando uma fusão dos evangelhos, fiz um resumo de todos os textos, ok? Se você não alcançou a anotar todos os textos, todos os versículos que eu falei, depois você assista o vídeo, né? Os irmãos que estão em casa lá também podem repetir e assistir, então você pode anotar depois. Segundo o apóstolo João, em João 1, 6 a 18, Deus enviou João, o Batista. Fizeram divisão agora aqui? Segundo o apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, Deus enviou João, o Batista, certo? Para dar testemunho da luz. O trabalho de João era vir e testificar da luz, do bem, de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A fim de que todos, naqueles dias do João, crescem nele. Mas também que nós possamos crer nele. Crer é uma palavra pobre para aquilo que o João está colocando. Na verdade, é para que cada um de nós confie, ponha fé nele. Crer é uma palavra que às vezes é passível de dúvida. A crença vai até um ponto. A confiança permanece. A fé é uma das 3 coisas que permanece para sempre. Não se acaba. A confiança, a fé, ela dura eternamente. Certo? De João o Batista, de João o apóstolo, ele, João Batista, não era a luz, mas veio ao mundo para dar testemunho da luz.
O João nasceu, vocês viram os episódios anteriores, que Deus deu a uma estéril já idosa e a um sacerdote já idoso um menininho e mandou colocar o nome de João. Deus deu. E qual o propósito de Deus trazer essa pessoa ao planeta Terra? João, o apóstolo, está dizendo, o propósito que ele veio aqui era para dar testemunho da luz. Esse sujeito viveu para o bem, e ele viveu para Deus, e viveu para testificar da luz. Diz o João Batista: o verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele disse, olha, a luz que ilumina os homens é a palavra. A palavra. Mas não qualquer palavra. A palavra da criação, a palavra lá que antecede a criação, a palavra que gera a criação. A palavra que está no Gênesis, quando diz lá que Deus disse haja e houve. Essa palavra que os gregos chamam de logos, ela é uma palavra tão poderosa que é uma palavra de chamamento. O escritor, o apóstolo, ele coloca a coisa de uma forma que diz assim: Deus chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Ou seja, para Deus, ele chamar qualquer um de nós, e ele chamar um ser que não existe e fazer ele aparecer aqui agora, é a mesma coisa. Você conseguiu entender? Então, o João disse, olha, o verbo era luz. Antes de se manifestar como palavra, ele se manifesta como energia, luz. E chegou agora o tempo dele se manifestar como a palavra viva. Ele estava no mundo, ele se fez presente entre os homens, mas os homens, o mundo não conheceu, apesar de o mundo ter sido feito por ele. Ele criou todas as coisas, ele ordenou todas as coisas. E pela palavra, a palavra do divino, a palavra de Deus, veio à existência tudo que existe. E um dia, o Criador, no macrocosmos, acima do mundo visível, por fora de toda a capacidade de compreensão nossa, porque nele, por ele e através dele nós nos movemos e existimos. Então ele é antes de tudo, na verdade, para criar o mundo matéria, ele precisou esvaziar-se, criar um vácuo em si mesmo, para depois preencher com esse mundo criado. Algo extraordinário. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Para ter eu e você aqui, Deus teve que tirar um pouco dele. Teve que se diminuir, para depois encaixar nós nesse vácuo, nesse espaço. De sorte que o salmista diz que nós somos espírito do seu espírito. Nós somos aquilo que o preenche, mas ele também é aquele que nos preenche. É nós nele e ele em nós. Lembram de Jesus falando da videira verdadeira? Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, se nós nos misturarmos, se estivermos juntos, então vocês vão produzir o fruto que o Pai tanto espera. E vocês vão ter o que vocês tanto desejam. Que coisa maravilhosa, grande. O João então diz, ele estava aqui no mundo e o mundo não conheceu ele. Apesar dele ser o criador do mundo, ninguém entendia ele.
Ninguém entendia. É a inversão do processo. É um ser andando na contramão. Todo mundo diz que ter garante futuro. Ele diz que ter é bobagem. Ele diz que ter causa canseira. Que ter desgasta. E não é assim mesmo? Quanto mais você tem, mais desgaste também, mais estresse, mais tribulação, mais cuidado, mais serviço. Olha só, aí o mestre da vida vem e diz, ó, bom é ganhar e distribuir. Ganhar e distribuir. E não ajuntar tesouro aqui. Diz, quanto menos tu tiver aqui, melhor. Se aqui o que tu tem, a traça rói, a ferrugem corrói, e os ladrões entram e minam, né? Entram lá dentro, vão, fazem o estrago. Ele disse, exatamente. Aí o que ele diz? Ele disse, mas se vocês aprenderem a fazer depósito no melhor banco que existe, ele ensina economia, e apresenta o mais alto índice de poupança aí, de índice de cálculo para você ter em cima do que você tem. Ele disse, deposite no céu, que significa deposite no imaterial. Deposite nos afetos dos seus familiares, deposite nos afetos dos que rodeiam você, ame as pessoas, trate bem as pessoas, faça depósito dessa natureza, suporte, tolere, perdoe, vai investindo, e do que você tem, reparta com elas, Estávamos conversando, né, Chico, que se só na nossa família, não vamos nem botar, pense na sua família. Se a sua família distribuísse a renda, não tinha um necessitado na sua família. E se todas as famílias da terra fizessem o mesmo, não existia fome na terra, não existia ninguém desabrigado, não existia nada. Se a família investisse em si mesma. Mas a maldade tomou conta de uma tal maneira, as trevas cobriram os povos, que nem dentro da própria família não é distribuída as riquezas. De sorte que tem filho rico com a mãe no asilo. Tem filha poderosíssima na terra e a mãe passando fome, sendo ajudada por vizinhos. Tem criancinhas nas ruas pedindo um pedaço de pão. Porque o homem se tornou materialista. Mas a luz veio ao mundo e a luz mostrou como é que se vive. A luz mostrou que com 5 pães é possível alimentar 5.000 pessoas. Homens, fora as mulheres e as crianças. E como é que se faz isso? No poder da luz, do amor, na desmaterialização do ser. O menino com 5 pãezinhos e os peixinhos podia ter dito, mas eu só tenho isso aqui. E eu vou dar agora aí? Não é assim? Os pobres fazem isso. Ah, irmão, só tem um frango, eu não vou dar um pedaço ali pro vizinho. E outro dia ele que não tem nada. Você entende? A luz mostrou para nós que a vida é diferente, que nós podemos
repartir o que temos e não vai fazer falta. O menino deu na mão de Jesus os 5 pães e os peixinhos. E Jesus começou a partir pão. Mas é um partir pão em amor. O divino tomou conta dele. O eterno manifestou-se no finito. Oh, glória a Deus! E na força do amor, da graça e da realidade espiritual, ele vai repartindo pão e não acaba pão na mão dele. Vai multiplicando. Vai multiplicando. E para poder contar, ele mandou sentar tudo assim, em grupo de 50 e 100. E os apóstolos pegavam da mão dele e iam lá servindo. Depois de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ser alimentados por Jesus. E tem um detalhe, isso aqui, eu não estou tratando aqui de um fato histórico, eu estou tratando do relato de um homem que andou com Jesus e viu, porque você tem que entender a Bíblia também. O que é a Bíblia? A Bíblia é aquilo, é a escritura que traz o testemunho, a testificação de quem estava lá e viu aquilo. E o João viu aquilo lá, escreveu, ou outros também escreveram, não foi só o João, também a literatura não se resume só na questão bíblica. Há testemunho de outros também. O fato é que Jesus mostrou como é que se multiplica pão. Se multiplica pão quando se tem amor, quando se é do bem. A luz brilhou, mas o mundo não conheceu ele. O menininho que deu a cestinha com os pães, depois viu Jesus a juntar, ele tinha 5 pãozinhos, né? Depois Jesus mandou juntar as sobrinhas, comeram até sobrar. E Jesus mandou a juntar a sobrinha, porque o mestre não desperdiça. Você entendeu? Tem gente que desperdiça. Tem irmã que faz uma panela de arroz, come 2 colherinhas, joga o resto no lixo. Vai fazer macarrão, faz aquele tacho de macarrão para 3 pessoas. E depois termina, à noite ninguém come porque é requentado e joga fora. Entende? Má gestão dos recursos que gratuitamente o Pai do Céu tem botado à nossa disposição. A luz manda juntar a sobrinha. Não sei se ele depois distribuiu para eles fazer fatia do céu, né? Outra rabanada, né? Não lá, não sei. Não sei se fez pudim de pãozinho adormecido no outro dia. O fato é que ele mandou juntar as sobras. E deu 12 cestinhos daquele menino, 12 cestos, cheio de pedaços. 12. É extraordinário. Isso. E essa é a grande verdade. Todos deviam sentir o mesmo, né? Todos nós devemos sentir o mesmo. Não desperdice, não jogue fora. Não. Dê graças a Deus. E aprenda a ser criativo, porque dá sobrinha, dá comida melhor do que aquela primeira. Lá em casa, quando a gente faz uma carninha assada, nós já todos ficamos lá. É eu, é Diego, é Ronaldo, é Gui. Nós todos já ficamos em volta ali, para ver os pedacinhos que sobram. Ah, esse aqui tá friozinho, né? Já fui em várias casas com aquele pedacinho de carne frio, é jogado tudo no lixo. Nós já ficamos tudo em roda ali, entende? Vamos cortar, já sai cortadinho da mesa. Sai tudo para uma tigelinha cortadinha, porque no dia seguinte dá um carreteiro. Entendeu? É uma bênção, irmão, é uma bênção. Entendeu? Um dia eu cheguei em casa e disse: o que estás fazendo, Guilherme? Isso é um truque. Porque tem carreteiro, tem truque, né?
estou fazendo um truque. Aí ela me explicou depois um tal de arroz maluco que parece prato finíssimo, entende? A verdade é que nós precisamos valorizar o que o Pai do céu tem dado para nós. Ele é a luz dos homens, ele fez assim. Os homens não o conheceram porque estava muito acima do padrão humano. E o incrível que o estar acima era se colocar abaixo de todos. Os homens querem ganhar dinheiro para poder ter empregados para trabalhar para eles. Os homens querem ganhar altas somas para poder ter sob o seu comando pessoas. E a luz que veio ao mundo ensina que servir é melhor do que ser servido. Ele veio e inverte tudo. Em vez de querer ser rico, foi pobre. Ao invés de querer comandar todos os povos como um imperador da época, ele não quis comandar ninguém, mas saiu libertando pessoas, saiu ensinando as pessoas a serem livres, a serem pensadores, a serem pessoas evoluídas. Ao invés de prender, ele soltava. Oh, meu Deus! Ao invés de querer ser servido, ele servia, o Criador servia, andava na terra servindo pessoas. Dava atenção às crianças, dava atenção ao pobre, dava atenção ao rico, dava atenção, porque tem gente que tem síndrome de rico. Tem gente que não gosta de rico. Tem gente que pensa que Jesus veio só para pobrezinho. Entendeu? Irmão, ser rico não é pecado não, tá? Ser rico não é pecado. Ter riquezas não é pecado. O pecado está em achar que aquela riqueza é o seu Deus, a sua defesa, a sua vida, é tudo seu. Aí está o pecado. Amar aquela riqueza ali, como se nunca fosse partir daqui. Entendeu? Mas também tem pobrezinho que não está nada no reino dos céus. Não pensa que porque é pobre vai para o céu, não. No céu vai ter muita gente rica. Já tem alguns que já foram, né? Já estão no paraíso. Tem Jó, o homem mais rico do Oriente, assim. Se é que ele foi um homem. Tem Abraão, tem Isaac, Salomão, tem Davi. Olha lá, ricos que estão lá no céu. E tem gente pobre que ficou para fora, irmão. Porque se fiou que era pobrezinho. Tem gente que é pobre de ruim que é. Você sabia? É tão ruim, tão ruim. A minha avó dizia assim, meu filho, tem gente que tem um nó na tripa. Está toda a vida, a palavra é enfesado. Então tem gente que acha que é um mérito ser pobre. Não, irmão. É mérito sim a pobreza quando se trata de pobreza no espírito. Não é de espírito também, como está nas Bíblias. É no espírito. Quando a pobreza é o sinônimo da humildade. Entendeu? Aí sim, aí agrada a Deus. Agora, pobre por ser pobre, tem pobre orgulhoso, irmão. Tem pobre que bota uma calça daquela rasgada, fica todo bobo. O cara vai lá, passa uma graxa naquele sapato furado e sai, entende? Parece que é o bambambam. Isso não agrada a Deus. Todo tipo de orgulho é contra a luz, é treva. Então aprenda. Irmão Adilson, mas então se vestir bem é pecado? Não, vista-se bem. Segundo os estudos que se faz, Jesus se trajava muito bem.
A túnica de Jesus era tão bonita e é tão acima do normal das pessoas, que os soldados lançaram sorte para ficar com ela. Entendeu? Não quiseram rasgá-la. Era uma fortuna. O equivalente a um terno italiano. Entendeu? Ele trajou-se bem, mas nunca lhe faltou humildade. Nunca lhe faltou humildade. Ele é a luz. Ele veio para o que era seu. Veio para o povo de Deus. Para o povo que tinha Torá. Para o povo que foi o povo escolhido para iluminar as nações. Deus escolheu um povo, Deus formou uma nação, Deus deu terra para aquela nação, deu uma língua toda especial para aquela nação, para que se tornasse uma nação. E Deus falou da existência dessa nação muitos anos antes. Deu as terras que prometera, conduziu os filhos de Abraão até Canaã. Mas em lá estando, negligenciaram a comunhão com Deus. Se perderam com os rituais, se perderam com a posse da terra, se perderam de várias maneiras. Viraram legalistas e perderam o brilho da glória de Deus sobre a vida deles. Consequentemente, quando Jesus chega para eles que tinham as escrituras, eles que tinham a lei de Deus, eles que tiveram os profetas, nenhuma outra nação teve tantos profetas para falar do caminho como eles. Destacavam-se porque Deus tinha um plano que queria que de Sião saísse o conhecimento e a sabedoria. Deus tinha esse planejamento, mas infelizmente eles foram se orgulhando do que eram, foram ficando vaidosos, viraram ritualistas, perderam o amor. Frequentavam a igreja, não, invocavam para si o título de povo de Deus, e eram, mas já não andavam como povo de Deus. Já não agiam como o povo de Deus. Consequentemente, aparece Jesus no meio deles. Yahshua ou Yeshua aparece no meio deles. Emanuel está ali. E eles não o conhecem. Porque queriam um homem da pompa. Eles não o reconhecem. Porque ele é bom demais. E eles queriam alguém que matasse os adversários. Não o reconhecem porque tinham pretensões políticas e ele não quis entrar na política. Não o reconhecem porque tinham o orgulho da mitra sacerdotal, do peitoral, tinham orgulho das faixas azuis nos seus vestidos sacerdotais, da pompa do templo, se orgulhavam, as pessoas do púlpito, de se assentar nas cadeiras mais bonitas, de ocupar os lugares de primazia na sua religião. E Jesus chega lá, conversando com as pessoinhas que estão por ali, que nunca chegaram perto deles, que nem tinham chance de chegar perto deles. E Jesus vai ali, abraça um, conversa com o outro, dá esperança para outro, e vai ajudando, e vai dizendo: o Pai te ama. Estou aqui para dizer que Papai do céu se agrada de ti. Papai do céu perdoa pecados. A coisa não é rígida como estão fazendo. Ele é a luz, ele vai iluminando, vai dissipando as trevas, vai mudando os conceitos, vai evoluindo mentes, vai evoluindo almas, vai evoluindo espíritos, consciência. As pessoas vão gostando, vão se sentindo bem. Mas isso aqui é diferente dele. Disseram:
Nunca homem algum falou como esse homem. Oh, glória a Deus! Era maravilhoso estar perto de Jesus. Ele era querido, ele era legal. Pode ir adjetivando aí que vai embora. Ele era tudo de bom. Pensa tudo que é bom e você olha para Jesus, é ele. Oh, maravilha! Aí eles olham para o templo e veem aquele sacerdote enrijecido. Aquele sacerdote, entende? Cheio de punição, de pedra para atirar nos outros. Interpretavam a lei à base da pedrada. Tem que cumprir a lei. Está escrito, tem que ser apedrejado. Está escrito, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem gente que só sabe dizer que está na Bíblia. Vai te converter, querido. Tem que entender o espírito da proposta bíblica. Se não entender o espírito da proposta bíblica, nós caímos no erro que o Paulo já tinha dito que ocorre. A letra mata. Se ficar letra por letra, não sobra olho para ninguém. Entendeu? E fica todo mundo banguela. Não é assim? Olho por olho, dente por dente. Se for assim, vai ficar todo mundo banguela e cego. Por isso Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus veio servir Espírito. Ele disse, as palavras que eu vos falo são, Espírito e vida. Eu falo para vocês, coisa para vocês viver. Por isso ele oferece vida o tempo todo. Se não quereis vir a mim para terdes vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa extraordinária. Ele é tudo que a gente precisa. É a luz. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Os dele não receberam. Nós temos que ter um cuidado. Não, Jesus é meu. Eu aprendi uma coisa, que quando eu digo que Jesus é meu, quando eu digo assim, eu perdi Jesus. É tipo o sepulcro onde botaram ele. Botaram ele dentro do sepulcro, fecharam a portinha lá, né? Botaram a pedra na frente. Certo? E o sepulcro não o conteve, porque ele é muito grande. Ele é muito poderoso, é muito magnífico. E o sepulcro não pôde conter ele, ele ressuscitou. De lá para cá, todo mundo que diz que Jesus é meu, na intenção de desprezar A, B, C, Jesus é meu. Espírita não tem Jesus, Jesus é só meu. Assembleiano, não sei se tem Jesus não, Jesus é meu. Aqui na nossa está Jesus, lá não, entendeu? Quando se faz isso, a gente já perdeu Jesus e não sabe. Já ficamos no legalismo da letra morta. Mas quando o Espírito vivificante nos enche, a gente começa a se enxergar, porque ele é luz. E a luz de Jesus, a primeira coisa que faz em mim é fazer eu me enxergar. O Evangelho é para mim. O Evangelho é luz que me conscientiza. É luz que me ilumina e que faz com que eu me enxergue em todos os ângulos. O Evangelho que não faz eu me enxergar não é Evangelho. E o Evangelho que faz com que eu me enxergue é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus faz com que eu ame o outro. E que eu não ouse dizer que o outro não é, que o outro não tem, que o outro não pode, que o outro... Não. Não. Quanto mais cheio de Deus for o homem, mais ele ama os outros homens.
Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que as outras pessoas vão conhecê-lo também, ainda que seja de uma forma diferente da minha. Quanto mais consciência tenho da sua magnitude, da sua glória, da sua graça, mais eu percebo que Ele não faz acepção, que Ele quer que todos se salvem, como está escrito. Oh, glória a Deus! E já não há alegria, não há prazer em dizer fulano lá, eu não creio. O Evangelho fica em mim, eu vou vendo todos os ângulos, entende? Todos os ciclos da vida encíclica. Vejo assim, vejo assim, vejo assim, vejo acima de tudo, vejo por dentro, vejo por fora. Primeiro, sempre a partir de mim. E aí eu olho se Deus teve misericórdia de mim, que sou o maior de todos os pecadores, então todos os outros vão ser incluídos. Porque se Ele teve misericórdia do maior, que sou eu, como não terá do menor, do menos pecador? Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus, eu sei que Ele está comigo, sei que está em mim, sei que me envolveu, eu percebo o seu amor, discerno o seu cuidado, eu sei que Jesus me ama, e ao saber disso, e ao ter essa consciência, eu também sei quem eu sou, o que já fui, em que estágio estou, e o quanto preciso evoluir. Eu me enxergo na luz do amor de Deus, eu me enxergo e já não tenho medo, porque quando vejo o que Ele já fez em mim, Ele já me aperfeiçoou de forma gloriosa, Ele me aperfeiçoou. E quando eu enxergo algumas coisas que precisam ainda ser aperfeiçoadas em mim, eu me regozijo, porque eu sei que o seu amor está trabalhando em mim, e eu vou ser ainda mais aperfeiçoado, estou crescendo, eu vou chegar lá, mas só que quando eu olho isso em mim, eu olho isso em você, Ele está também fazendo em você, por você, com você. Aleluia! Você consegue entender? E aí já não cabe discriminação. E aí já não cabe aquela de fulano, não. Beltrano. Não tem isso, não existe mais isso. O que existe é uma porta aberta. E alguém que se chama amor, bradando através de alguém que se chama palavra, e que diz em seus ecos: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória a Deus! E o Espírito do Eterno diz: venha. E quem ouvir, diga: venha. E quem quiser, venha. Beba de graça da água da vida. Essa é a grande verdade que nós precisamos entender. Se nós não entendermos assim, passa por nós todo o ensino, toda a palavra, todas as informações, e nós não o conhecemos. Se não nos deixarmos envolver, ecoa a voz de Deus no meio de nós, e nós não o conhecemos. Os ensinos de Deus vêm
e nós fizemos diferente. A doutrina de Deus passa por nós e nós não somos disciplinados. As revelações do Senhor surgem e nós não enxergamos nada. As ações do Todo-Poderoso atuam a nosso favor e nós não percebemos que Ele está ali. Foi o que aconteceu com um dos nossos irmãos hebreus dos dias da encarnação do Verbo. Não é reencarnação, da encarnação. Nos dias da carne do Verbo. João dá um testemunho dele e clama: esse aí é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Você entendeu? O João tinha a revelação de quem ele era. Então o João entendia assim, ó, esse que está vindo aí, ele veio depois de mim, de nascimento. Lembram que o João nasceu 6 meses antes dele? Então João diz, ele é depois de mim, né? Só que tem uma coisa, ele passou na minha frente. Como, João, que ele passou na tua frente? Não, porque ele já existia antes de eu existir. Ele já era antes de eu ser. Para vocês aí, eu cheguei na frente, não foi? Mas foi só por um espaço de tempo. Foi dentro do tempo do Cronos, onde há uma contagem, onde é cronometrado. Só que quando se vai para o plano da existência metafísica, ele já existia antes de mim, porque ele é desde o princípio. Entenderam? O João sabia disso, o João tinha essa revelação, estava lá revelado, carimbado no coração do João. O João continua: pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. De sua plenitude, de tudo que ele é, todos nós, bom e mau, pobre e rico, gente do saravá, da macumba, do espiritismo, ateu, gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, de todas as raças, de todas as cores, de todas as índoles, de toda a cultura. Todos nós recebemos dele graça por graça. Mas como, irmão Adilson? O ateu planta e colhe. Quem é que faz a sementinha germinar? A terra, botou na terra, tá? Quem fez a terra? Estava estudando essa semana, estava vendo uma folha de samambaia, não a folha, o bracinho lá, o caldo. Daí, depois comecei a olhar as folhinhas. E eu comecei a prestar atenção. A folhinha da samambaia é igualzinha a samambaia. Já notaram? Pega o raminho da samambaia e depois você tira uma folhinha. Você vai olhar a samambaia e
a folhinha são iguaizinhas. O que uma é, a outra é. É a miniatura da samambaia. Você entende? Aí eu comecei a refletir e até fui ler alguns livros científicos. E aí comecei a prestar atenção. E falei aqui para os discípulos na segunda, que Deus deu ordem para a terra produzir ervas. Depois deu ordem também para ela produzir árvores frutíferas, segundo sua espécie, que produza semente que se reproduza. E aí eu comecei a observar que a ciência diz que tudo que tem numa plantinha, se levar para o laboratório, a terra tem. Então, o ser criado tem toda a essência do seu Criador. Então, a planta tem toda a essência da terra. As águas, Deus disse para as águas produzir peixes, cardumes, segundo a sua espécie. Pega um peixinho, leva para o laboratório, toda a química da água, o peixinho tem. O ser que saiu da água é igual à água. Falando de química. Você consegue entender? Tudo é perfeito. E assim foi. Toda a criação é assim. Quando chega no homem, Deus primeiro cria o homem. Só depois ele vai fazer o corpo. Primeiro ele cria o homem. E quando ele cria o homem é sua imagem e semelhança, diz a Escritura. O Criador, nós somos igualzinho a ele. Se tirar o nosso corpo, o que sobra? O espírito que tem uma alma. Certo? O Criador é o quê? Espírito e tem uma alma. Nós somos exatamente a miniatura, como a folhinha da samambaia é a miniatura do ramo. Nós somos a miniatura de Deus. Por isso, tem gente, eu não conheço Deus, mas que não se conhece. Mano, eu queria tanto assim entender Deus. Te entenda. Entenda a folhinha e tu entenda o ramo. Entenda o ramo e tu entenda o tronco. Entenda o tronco e tu vais entender a terra. Olha só. Te entenda, te conheça, te valorize, olhe para ti, te examine, te conheça intimamente e tu conhecerás o teu Criador. Oh, aleluia! Tu saberás quem é Deus. Como está escrito, vós sois deuses. Está escrito. Quando Jesus disse que era filho de Deus, os judeus disseram para ele, tu estás blasfemando porque te fizesse igual a Deus. Porque ao dizer que é filho de Deus, ele disse, eu sou igualzinho a Deus. E os judeus disseram, tu estás blasfemando porque tu te fizesses igual a Deus. E aí ele disse assim, o que diz a vossa lei? Que eles tanto defendiam a Torá. O que diz a vossa lei? Não está escrito, vós sois deuses? Eles liam, mas passavam por cima do que está escrito. Eles só tinham a letra morta, não entendiam nada do que liam. Mas Jesus, a luz do mundo, a luz da vida, vem e ilumina os textos, e o pergaminho passa a ter um outro sentido, porque então ele diz, olha, vós também sois, se voltardes a Deus, sereis como ele. Sois essência de sua essência, espírito do seu espírito. Ele é o Criador de todos nós.
quando ele precisou vestir o Espírito, para que o Espírito tivesse uma roupa para habitar essa terra, então ele recorre à terra e faz o homem do pó da terra. É claro que aqui a linguagem é uma linguagem poética, figurada, proverbial. Entendeu? Ele não foi ali, pegou um montinho de terra, pegou tudo. Não. Ele está dizendo, ele usou dos elementos que a terra tem. Ele pegou a química da terra. Tudo que tem na terra tem no nosso corpo. Nosso corpo é uma miniatura da terra. Todos os minerais, todos os sais, tudo, ferro, o zinco, tudo. O carbono, tudo. Então, quando despegou a terra, não é a terra. Um punhado de barro ali, como o oleiro faz lá na olaria, pega um punhado e faz um tijolo. Ele não fez isso assim. Entende? Ele só foi dosando as medidas. Ele é o maior químico, o primeiro de todos os químicos. O mestre dos mestres dos mestres dos químicos. E ele então pega, faz a mistura certinha. Deu a liga, botou tanto de água, proporcional. Entende? Não botou muito potássio, porque senão ia estragar muito rápido. Entende? Botou uma medidinha para baixo. Ó, uma pitadinha de ferro. O zinco também está ali. E vai. Tudo. De sorte que quando leva um de nós para o laboratório, vamos pegar, se deixar cortar um dedo seu aí, entende? Levamos lá no laboratório, vamos examinar tudo que a terra tem ali. Entendeu? E aí então ele bota o espírito que ele já tinha criado com alma dentro dessa vestimenta chamada corpo. Que coisa extraordinária. Que coisa grande, que coisa tremenda. De sorte que encontrar Deus é preciso eu parar de andar para fora de mim. E eu preciso aprender a fazer o caminho estreito, que a maioria não entende. O caminho estreito da interiorização. Eu preciso ir para dentro de mim. Parar com a bobagem do que o fulano acha. Vou botar essa roupa porque senão lá está todo mundo de preto, eu tenho que estar de preto também. Não, querido, vai de vermelho se tu quiser. Entendeu? De azul, de amarelo, trisa. Como quiser. Entendeu? Então vai. Pare, viva, te conheça, vê o que tu gosta, entenda você mesmo, vá ali, valorize você. Irmão, o que os outros vão pensar? Pense o que quiser, cada um tem a sua liberdade. Pense lá o que quiser, eu não estou lá na cabeça dele. Eu estou dentro da minha veste. Eu preciso entrar no meu microcosmo. E dentro dessa veste, nesse planeta, que é um punhadinho de carbono aqui, nesse planeta eu preciso conhecer aquela criatura que está lá no primeiro capítulo do Gênesis, que o Senhor criou a sua imagem. O homem perde a imagem de Deus quando ele vai para o lado de fora, porque tem gente que pensa que Deus nós somos imagem no corpo. Deus não tem corpo, irmão. Não corpo, matéria. Deus é imaterial. Entendeu? Ele não tem um corpo. Então, e se tivesse um corpo, como é que ficaria? Nós somos, um é negro, outro é branco, outro é amarelo, outro é vermelho. Afinal, qual de nós seria igualzinho a ele? É óbvio que não está na diversidade da roupa, mas está no ser interior, nos que são iluminados, nos que não são Satã, nos que não são diabos, naqueles que dentro de si encontraram a luz e são como Jesus, imagem e semelhança do Pai. Como eu queria passar mais coisa nessa noite, mas não dá. Eu fiz 4 folhas, eu só falei de metade de uma. Amém?
Eu amo Jesus, você ama? Eu amo nosso Deus. Que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, irmão. Que Deus legal. Olha, se eu não tivesse servindo Ele, hoje eu aceitava Ele de todo o meu coração. Você pode entrar aqui, Senhor. Agora eu estou te entendendo. Ele é muito nota milhão. Vamos orar para ir embora? Parece que não quer ir, quer que eu fique até a meia-noite? Oh, glória a Deus. Ele é bom, é maravilhoso. A palavra dele é a verdade. É lindo. Servir Jesus é coisa maravilhosa, amados. Que vida boa nós temos em Deus. Nós vamos orar mais uma vez pelos nossos amigos Josiane, Vitória e Leocádia, e por Marise também. Vamos falar com o Pai do céu. Deus Todo-Poderoso, Criador eterno, te adoro nesta oportunidade. Te dou graças pelo privilégio de receber a tua palavra, a tua revelação. Te agradeço por todos aqueles que trabalharam ao longo dos séculos para guardar o testemunho da tua verdade, para que as palavras maravilhosas que criou todas as coisas pudessem chegar até nós, a fim de que em nós também crie nova vida, novos pensamentos, nova visão, e um novo mundo surja ou se inicie em nós, Senhor. Porque se há a promessa de um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, então, Senhor, eu me aposso também desta promessa para que comece em mim mesmo e para que comece em meus irmãos e irmãs essa ação do sopro espiritual, da verdade que transforma, da verdade que liberta, da verdade que regenera, da verdade que faz com que a gente nasça de novo. Oh, glória a Deus! Eu te louvo, meu Deus, por tua palavra que vem a nós. Te dou graças, meu Senhor, pelo que estás realizando, pelo que estás fazendo, e quero destacar em minha gratidão a tua paciência. Aleluia! Só um Deus que se chama amor pode ser tão paciente conosco, criaturas tão impulsivas, criaturas, Senhor, tão imaturas, criaturas tão simploras, tão falto de entendimento somos quando se trata de Ti. Todavia manifesta-se o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paciência, a Tua graça, a Tua bondade, dia após dia, Senhor, à medida que vais nos instruindo e falando conosco. Querido Senhor, eu sei que neste momento, ao terminarmos aqui, irmãos e irmãs vão levando consigo cada palavra, cada explicação, cada orientação, cada revelação, para que eles possam desfrutar da degustação constante, através da meditação, meu Pai, enquanto se alimentam de toda a Tua verdade. Eu sei que tudo que falo ainda é pouco, por isso eu rogo que o Senhor trabalhe em seus corações e que a presença do Senhor faça com que eles evoluam e que cresçam e que vão a muito mais do que eu, Senhor, para que também possamos ser instruídos uns pelos outros. Deus santo e maravilhoso, ajuda os teus filhos e filhas nesse processo de crescimento,
nesse desenvolvimento espiritual, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu oro também pela Josiane, pela Vitória, pela Leocádia e pela Marise, Senhor, que estão precisando de Ti, que carecem de Tua ajuda, de Teu amor, de Tua graça. Em Tuas mãos eu os deixo, meu Pai, em o nome de Jesus.